Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículos do 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, porque ouvindo, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Toma vosso assento. Aleluia. Deus está na casa. O Espírito Santo está falando desde o início do culto. Me acompanha também nessa noite minha esposa, irmã Eliana, está comigo aqui hoje, e vamos juntos aqui adorar a Deus e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém. O texto que eu convidei os irmãos a ler comigo nesta noite é um texto que fala da ajuda de Deus. E esse texto está no Antigo Testamento. Só que nós sabemos que o Antigo Testamento, ele trata de sombras das coisas futuras, coisas para os dias de hoje. Você quer aprender sobre a intenção de Deus, o que está no coração de Deus, faça como a nossa irmã, leia a Bíblia toda. E aí você vai ver o que Deus fez no passado. E não só isso, você vai ver como Ele fez no passado, quando nem eu e nem você nem sonhava em nascer, e Deus já operava sinais e maravilhas. E tudo o que Ele fez lá trouxe ensinamentos para eu e você hoje. Aleluia! Para você viver o melhor de Deus na terra, medita mesmo na palavra do Senhor. E aqui tem um texto que nos dá ensinamentos sobre essa ajuda de Deus. Como se processa, como acontece, como que Deus faz, como Ele gosta de agir. Está aqui na palavra. O texto que a gente leu, o profeta Samuel, ele ouve o clamor do povo. O povo fala assim, o povo estava no aperto por causa da guerra. Eles sentiram que ia perder a batalha. Eles sentiram que o negócio estava estreito, o exército do inimigo, os inimigos, os filisteus, tinham gigantes no exército. Eram homens de batalha. O povo de Israel, os irmãos que já viram na palavra, o povo de Israel, eles eram inteiramente pastores de ovelhas. E os filisteus tinham homens lá que eram guerreiros desde a infância, experimentados na guerra, sabiam manejar a armadura e a espada. E agora, como é que se luta contra um exército mais numeroso, mais forte, mais bem treinado e mais bem armado? Só tem um jeito. E isso é o que todo homem de Deus e mulher de Deus faz. Como a nossa irmã fez lá no testemunho que ela contou. Quando você está diante de um inimigo melhor, mais bem armado, mais numeroso, você tem que correr para os pés daquele que é mais forte. E Ele está aqui nessa noite, você veio no lugar certo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está bem aqui na casa, bem agora aqui, diante de você. É só clamar e pedir a Ele, Ele vai
vai te dar a ajuda que você precisa. Eles clamaram ao servo de Deus, ao sacerdote Samuel, falou: não cessa de interceder por nós, porque a luta está forte aqui. Não é isso que o servo de Deus faz quando sente o aperto da batalha? Você não pede só a Deus, não é verdade? Você ora, com certeza, mas você também fala para aquele irmão e aquela irmã que você vê que é homem de Deus e mulher de Deus. Ora por mim, irmão. Você manda lá no WhatsApp, né? Você manda lá na rede social. Ora por mim. Ora nessa luta que eu estou nesse propósito. Me ajuda em oração. Isso é normal, é nosso. E Deus se agradou do negócio. Porque Samuel fez um holocausto intercessório. Ele vai fazer um sacrifício de intercessão, aonde ele ofereceu um cordeiro e ele clamou a Deus naquele sacrifício pelo povo que estava na guerra. E ele clamou e Deus gostou daquilo. E sabe por que Deus gostou? Você sabia que a oração que Deus mais gosta de ouvir na igreja é a oração intercessória pelo seu irmão em Cristo? Você sabia disso? Porque essa oração é carregada de uma coisa que está no coração de Deus. Lembra quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é sem dúvida o maior. Mas ele disse assim: semelhante a esse é amar o teu próximo como ti mesmo. A oração intercessória Deus gosta. Oh, Deus. Certa feita, tem um tempo atrás, bastante tempo na verdade, um casal postou na rede social no YouTube, postaram um vídeo dos filhos brigando dentro de casa. Não sei se alguns irmãos viram esse vídeo, passou até no Fantástico. As crianças brigando mesmo, de soco e pontapé. E eles gravaram e postaram no YouTube o vídeo. Foram acionados pelo Ministério Público e foram devidamente indiciados, graças a Deus. Eu não conheço um pai e uma mãe que gosta de ver os filhos brigando. Quem tem filho aqui, se eu perguntar, sem medo de errar, 100% dos pais que estão aqui vão falar: eu gosto de ver os meus filhos se entendendo. Aleluia. Deus gosta da oração intercessória. Quando o irmão dobra o joelho, ele pede pela vida de outro irmão. Quando ele clama pela vida de outro irmão que está passando uma dificuldade, e Deus está olhando lá de cima, e a oração, ela sobe até Deus, e Ele olha com os olhos de chama de fogo lá do alto, Ele vai direto no coração daquele irmão, e Ele encontra aquele coração se derretendo diante da face dele, clamando pela igreja de Cristo Jesus, clamando pela obra do Senhor, pelo irmão que está na dificuldade e na aflição. Eu falo sem medo de errar aqui para a igreja, isso alegra o coração de Deus, porque todo pai, ele gosta de ver um filho defendendo o outro, lutando pelo outro, buscando pelo outro. E se você está fazendo isso aqui, aleluia, você é bem-aventurado na presença de Deus. Você está alegrando o coração de Deus nessa noite. Deus gosta disso. Eu vou te falar, se Deus gosta disso, o contrário Ele não gosta. Ele não gosta de ver rixa dentro da igreja. Deus não gosta de ver afronta dentro da igreja de irmão contra irmão. Deus não gosta dentro da igreja de ver irmão lançando postagem contra outro irmão na rede social. Deus não gosta, Ele não se agrada disso. Ele se agrada quando a igreja está em união. Como suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. É isso que Deus gosta. Quando houve a vitória, Samuel, aleluia, Deus deu a vitória para eles.
que Deus não deu uma vitória do jeito que muita gente queria. Deus fez trovejar no terreno do inimigo. Aquele trovão, aquela saraivada de trovões confundiu os inimigos. E aí, lendo o texto, eu fiquei me perguntando por que Deus não fez como de outras vezes, não enviou o anjo com a espada e acabou com todo aquele exército como já fez em outras ocasiões. E o Espírito Santo falou comigo no meu coração. Isso é um ensinamento para os dias de hoje. Isso aqui é uma visão do que Deus quer fazer hoje. Tem uma mensagem para eu e você hoje, agora, bem nesse momento. Deus, Ele não quer matar ímpio. Quem te afronta no seu local de trabalho, na sua empresa, na sua vizinhança, na escola, na rua, Deus não quer matar essa pessoa. Deus, Ele não se agrada da morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta, venha para a casa do Senhor, aceite Jesus, e aqui na casa de Deus mesmo Ele faça as pazes com você, e tanto você como o ímpio vai evangelizar o nome de Jesus nessa terra. Aleluia. É isso que Deus quer. Ele vai confundir. Confundiu eles. E eles tiveram que ir lá e conquistar a vitória. Diante disso, Samuel vai pegar uma pedra, erigiu em memorial pela vitória. E quando eu li esse texto, desde a primeira vez que eu tinha lido isso, eu achei aquele memorial diferenciado, porque o tradutor, ele não bota a tradução direta. Ele primeiro coloca o nome em hebraico, Ebenezer, para que o memorial tivesse um nome que falasse hoje. E em seguida coloca a tradução. Ebenezer significa pedra de ajuda. E a tradução que Samuel vai falar, por isso Samuel declara: até aqui nos ajudou o Senhor. Era um memorial para quem passasse ali, visse aquela pedra, ia se lembrar do que Deus fez. Só que o Espírito Santo, ele me levou aqui mais profundo, e eu quero compartilhar contigo. Não era para se lembrar da vitória. Eu falei: Senhor, não é para se lembrar não é da vitória. É para se lembrar da história que levou até a vitória. Não compreenderam? Como que a gente... Eu fiquei me perguntando: Senhor, tem certeza? Eu fiquei: será que é isso? A gente fica nesse negócio: será que é Deus mesmo que falou isso? E aí, eu fui lá no texto que está escrito: até aqui. Opa! Se fala até aqui nos ajudou o Senhor, está falando de história. Por quê? Deus não ajudou na vitória. Deus já estava ajudando quando eles foram para a batalha. Eles foram para a guerra, Deus já estava ajudando. Aleluia. Eles pediram ajuda para Samuel, mas Deus já estava ajudando eles. Aleluia. Quando você passou a sua dificuldade, minha irmã, quando começou o seu problema lá com a sua filha, Deus já estava te ajudando. Quando você passou os seus apertos, as suas adversidades, Deus já estava te ajudando. Glória a Deus. Vamos mostrar dentro da palavra: Deus estava te ajudando. Quando você recebe a vitória, você pode declarar: Ebenezer, até aqui Deus está me ajudando. Quem pode declarar isso nessa noite? Quem pode vir com o coração grato a Deus e declarar isso? Até aqui Deus tem me ajudado. Aleluia. Irmãos, eu estou falando isso aqui porque é um perigo. Nós, enquanto nessa natureza corruptível, temos uma grande facilidade de se esquecer dos bens, do bem que Deus tem nos feito. Eu estou falando, isso é certo. Todos nós que aqui estamos, temos uma grande facilidade de se esquecer
de todo o bem que Deus nos tem. Isso é fato. Por isso, esse memorial, para que eles não se esquecessem, para que eles não se esquecessem do bem que Deus fez a eles. A história é muito importante. Certa feita eu estava fazendo um curso muito importante pelo Exército. Era um curso que ia dar a gente um cargo muito, muito bom nas Forças Armadas. E eu fui para aquele curso. Foi no Rio Grande do Sul, morava no Rio de Janeiro. E viemos para cá, para o Rio Grande do Sul. E ali é um curso até bem badalado, bem estruturado, participando de vários jantares, uma coisa bem legal mesmo. E um dos colegas que estava no curso, um dos alunos, perguntou para o instrutor assim, porque a gente ia assumir um cargo importante depois desse curso. E um dos alunos perguntou assim para o instrutor: quando eu estiver exercendo o cargo, o que eu devo fazer para exercer bem o cargo? O instrutor falou para ele assim, aquilo me marcou, porque eu entendi um negócio ali. O instrutor falou para ele assim, a história tua te trouxe até aqui. Você foi selecionado porque você tem um bom histórico. Então, basta que você continue fazendo o que você já vem fazendo. E deixa o resto com Deus. Eu olhei assim e falei, é Deus falando. Deus usou a boca dele e falou comigo. E aqui eu falo para a igreja e compartilho esse testemunho. E falo aqui para a igreja de Cristo Jesus, para os irmãos que aqui estão. A tua história de vida, com todos os altos e baixos diante que tem nela, tanto para jovem como para adultos aqui nessa noite, essa história te trouxe até aqui hoje. Até aqui Deus tem te ajudado e você tem uma história de vida para contar. Você tem testemunho diante de Deus para contar. Ela te trouxe até aqui. Por isso eu falo pela direção do Espírito Santo que está aqui nessa noite. Falo para você, continua fazendo a obra de Deus, o que Ele te chamou para fazer. Vai aí orando, continua ainda glorificando, continua fazendo campanha, continua lendo a palavra de Deus. E deixa o resto que Ele vai fazer. Não se apresse. Eu não queria falar isso aqui não, mas o Espírito Santo mandou falar agora. Não se apresse. Não fala assim, está demorando. Não se apresse. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Não se apresse. Ah, mas eu não estou fazendo aquilo que Deus que está no meu coração, meu sonho. Não se apresse. Vai fazendo, vai permanecer em Jerusalém. Aleluia. Vai se dedicando, aleluia. E deixa na mão de Deus. Ele vai te dar no momento certo, na hora certa. Aleluia. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Quando eu preparava essa mensagem, essa semana, minha filha conversando ali, ela levantou uma questão, e eu levantou uma questão filosófica de um filme que ela estava vendo. Eu achei interessante. No filme, o pessoal passa uma luta tremenda, e Deus faz um mover ali no filme. Um filme evangélico muito interessante, não me recordo o nome agora. Deus faz um mover ali. E a minha filha viu e falou uma questão filosófica muito interessante. E essa questão, ela às vezes fica no nosso coração. Ela falou assim: Deus não podia, de antemão, ter dado um livramento? Não deixar que nada daquilo acontecesse? Que a menina não fosse atropelada, né? A história lá do filme, não deixasse que nada acontecesse. E eu estava preparando essa mensagem, e eu olhei e falei: é verdade. Deus não poderia ter feito eles vencer a guerra de cara, né? De início já vão lá e já deixam os filisteus. Legal. Fechou. Deus não podia ter feito isso.
Só que quando levantamos essa questão, o Espírito Santo que ministra o nosso coração nessa noite, nos dá duas respostas interessantes para essas indagações. Porque bem agora, pode ter irmão aqui hoje mesmo falando assim, poxa, é mesmo, Deus já não podia ter me dado o livramento lá atrás. Será que Deus não podia ter me dado o livramento lá, quando começou tudo a acontecer? Não era melhor ter feito assim? Eu não precisava passar tanto aquilo, tanto problema, ter gasto tanto dinheiro, ter passado tanta aflição, tanto choro, tanta lágrima, tanta afronta. Mas aí o Espírito Santo fala contigo hoje. Dois motivos para você, pelo qual Deus permite você passar certas coisas que você tem passado na sua vida. Dois motivos aqui. O primeiro deles é que você, se Ele tivesse dado livramento lá atrás para os filhos de Deus, para o povo de Deus, eles não teriam uma história. Não teria terminado na introdução. E história boa, ela tem começo, tem meio e tem conclusão. E Deus gosta de história boa. Por isso Ele permitiu você passar, porque agora você tem história para contar. Você tem história de vida. Você tem história de vida para contar. E as pessoas têm que respeitar a sua história. Aleluia. Eu vou contar um mistério que eu já falei. Tenho quase certeza que eu já falei isso aqui. Por que os anjos Deus não permitiu os anjos pregar? Por que Deus não permitiu que os anjos pregassem? A gente ouviu sempre um comentário muito simples, mas que eu me deixava incomodado. Era esse: porque os anjos não têm sentimento, e quando eles pregassem, alguém afrontasse, blasfemasse contra Deus, o anjo ia passar a espada. É um comentário teológico muito interessante, mas é simples demais. Não é só isso, não pode ser só isso. E o Espírito Santo tocou no meu coração. Anjo não tem história de vida que você tem. O anjo prega. Imagina o anjo pregando. Ele ia passar, falar lá para aquele que está desempregado, para aquele que está na prova, o ímpio, aquele que está longe dos caminhos do Senhor. E ele ia falar para o anjo: para você é fácil, você é anjo. Agora vem aqui e corre atrás de sustento. Vem aqui acordar cedo e você vai tentar arrumar emprego e não consegue. E ainda vem pandemia, vem guerra na Ucrânia, e aí vem os preços altos das coisas. Vem aqui viver a minha vida. Mas quando não vai o anjo, vai você. Ele olha para a tua vida. Ele olha para você e vai falar: se você conseguiu, eu também posso conseguir. Você tem que respeitar também a tua história. Se você veio até aqui, Deus está te ajudando desde o início da tua história lá atrás, para que você chegasse até aqui hoje com uma história para contar. Aleluia, essa juventude que está aqui, ó, aleluia, falou hoje aqui tremendamente, tem história para contar. Quando foi evangelizar no colégio, onde for colocar a planta dos pés, tem história para contar. Eu passei isso, passei aquilo, evangelizamos, fizemos campanha, oramos, nos abraçamos, tem história para contar. É isso que Deus quer fazer contigo, igreja. Viva a história de Deus na sua vida. Aleluia. Declara: Deus está te ajudando. Até aqui Deus está nos ajudando. Glória a Deus. Eu vou falar uma agora, antes de encerrar. O outro motivo, que é muito forte. Esse motivo aconteceu comigo uns dias atrás. É muito forte. Quando tudo vai bem, o motivo para quê? Motivo pelo qual Deus permite. Deus não deu livramento lá no início. Deus permitiu eu e você passar tanta coisa. Permitiu o povo de Deus passar tanta coisa. E Samuel teve que ir lá oferecer o holocausto. Vou te dar um motivo aqui. Mais um motivo. Quando eu e você, quando está tudo bem, a geladeira você abre e ela está cheia. Eu quero tomar um iogurte, chegar na geladeira, está lá.
Eu quero tomar um Danone, tem lá na geladeira. Eu quero tomar um leite com Nescau. Você fala, opa, tem aqui, tem lá, tá bom, que beleza. Estou bem, Senhor. Hoje eu quero comer carne. Vai na geladeira lá, tem a picanha que prometeram, está lá. Que beleza. Estou bem, na forma. Quando está assim, a gente relaxa. E quando a gente relaxa, a gente deixa de ver certas coisas que era para ver. Deixa de fazer certas coisas que era para fazer. E isso é um perigo. Isso é um perigo na vida do crente. Deixa de orar. Deixa de ler a palavra. A primeira coisa que o crente tira da vida dele quando está tudo tranquilo é a palavra. Ele começa a ele nem olha a palavra. Depois ele deixa a oração. Aí depois ele deixa de vir à igreja. Aí o pessoal pensa assim, olha, meu Deus, de repente o irmão estava bem, caiu. Não foi de repente. Primeiro ele tirou os elementos fundamentais. E como que isso aconteceu? Porque estava tudo bem. Por isso Deus permite umas lutas. Diante da luta, a luta não vem para destruir você. Ela te fortalece. Ela te deixa mais firme. Uns dias atrás eu passei um problema com minha esposa. Ela teve enferma. E eu chorei e clamei a Deus. E falei, Senhor, por que o Senhor está permitindo passar por isso? Por que o Senhor está permitindo eu passar essa situação, Senhor? Eu sou fiel, Senhor, eu quero viver uma vida de fidelidade contigo. Por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? E o Espírito Santo me mostrou o porquê. Quando ela esteve enferma, eu estava orando, estava começando a entrar naquela fase da oração de 5 minutos, caindo para 3, caindo para 2. Oração antes de dormir, quando acorda, 1 minuto e meio, 2 minutos. Depois do problema que ela passou, eu oro 10, 15, 20. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Você está entendendo? Você quer ter uma vida, aleluia, abençoada por Deus. Aleluia, começa a entender o porquê das provas e adversidades. E começa a dar lugar ao que o Senhor quer fazer contigo. Aleluia. E eu vou te contar já um mistério, porque que Deus está mandando falar isso para você que está aqui hoje. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui nesta noite, bem agora. O porquê de tudo isso. Viva essa história que Deus tem contigo. As adversidades, não fica reclamando para irmão A, para irmão B, não. Entenda o porquê que Deus está fazendo você passar tudo isso. E vai de uma vez por todas, com a boca no pó, joelho no chão. E começa a clamar, o Senhor me faz mais forte. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus sabia disso, igreja. Ele sabia uma coisa que às vezes a gente se esquece. Ele sabia que quando está tudo bem, a pessoa relaxa. Tinha acabado de multiplicar os pães. Tinha acabado de fazer um grande milagre. Quando os discípulos preparam o barco para passar para o outro lado, ele falou assim, vocês vão na frente. O que o Senhor vai fazer nessa? Eu vou no monte orar. Porque ele sabia que é quando que tudo parece bem, é quando a gente relaxa na oração. Ele foi para o monte orar. O barco sendo açoitado pelas ondas lá, alta madrugada. Vem Jesus andando sobre as águas. Vem Jesus caminhando sobre as águas. Você está entendendo o que Deus quer fazer contigo? Aleluia. O que o Senhor quer fazer contigo? No momento das tranquilidades, começa a se dedicar mais na oração, fazer como a nossa irmã, mais na palavra. E você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai andar sobre as dificuldades no mar da vida. Você vai estar passando. É isso que Deus quer fazer contigo. E para fechar essa mensagem, eu vou falar o porquê de tudo isso. É exatamente o motivo pelo qual Deus não permitiu que os anjos pregassem.
Porque a responsabilidade está sobre estes ombros. Sobre estes ombros que estão aqui. Quem já recebeu Jesus como Salvador na sua vida? Faça assim com a mão, faça assim. Pode deixar, eu não vou perturbar quem ainda não recebeu. Só para falar para a igreja o seguinte: você, fecha os seus olhos aí agora. A responsabilidade da ministração do Evangelho nesse mundo é tua. Deus colocou essa responsabilidade nas suas mãos. Ele não falou só para aquele grupo de 11 apóstolos que estavam ali, não. Ele falou para a igreja de Jesus. A responsabilidade de pregar o Evangelho é minha, é tua, é dessa juventude, é dos velhos, é dos novos, é dos adultos, é das... Aleluia, Deus está colocando essa responsabilidade, é minha e é tua. Aleluia. E Deus não vai levantar ninguém sem experiência. Pode abaixar os braços. Deus não vai levantar ninguém sem história para contar. Aleluia. Não precisa ser pregador de púlpito, não precisa ser grande teólogo, não precisa ser um grande cantor. Deus vai te usar na tua simplicidade, aonde você colocar a planta dos seus pés. Aleluia. Será que você nunca desconfiou porque uma pessoa no seu local de trabalho vem e conta a vida para você sem você perguntar? Vem e fala contigo da vida dele sem você estar sabendo de nada. Nunca desconfiou de nada. Jovem que está aqui. Pois eu falo, eu abro a revelação para você. É porque você tem uma coisa que os outros não têm. Moisés estava no deserto, tinha uma sarça, tinha muitas sarças no deserto. É uma planta comum da região. Estava lá, tinha bastante lá. Até hoje tem. Mas tinha uma diferente. Porque naquela tinha o fogo de Deus dentro dela. E chamou a atenção de Moisés. E é assim que Deus está fazendo contigo. Aleluia. Está prestes a vinda do Senhor Jesus nessa terra. E Deus quer usar a sua igreja para pregar o Evangelho ao mundo. E Ele vai usar você. É você mesmo que Ele vai usar. Quem já recebeu Jesus como Salvador tem uma grande responsabilidade nesta noite. Vamos nos colocar de pé, igreja. Aleluia. Eu estava ouvindo o pastor falar aqui, quando começou, dos problemas que as igrejas têm passado, que a igreja está passando. E eu falei, Senhor, obrigado, porque essa é a palavra que o Senhor me deu nesta noite. Aleluia. O pastor não mudou nada comigo, a gente não fez nem contato comigo. Mas é isso que o Espírito Santo está falando comigo e contigo. Eu vou fazer uma oração aqui. E eu quero que você se conscientize de uma coisa. Que tem uma responsabilidade nas suas mãos. E aonde você estiver, se prepara para Deus te usar. Se prepara para o Senhor usar você. Por isso Ele permitiu você passar tanta coisa. Para você ter uma história de vida para contar. Porque vai ser útil para o que Deus quer fazer contigo. Amém. Se prepara, igreja. Eu falo sempre isso. Aonde eu pego, eu falo a mesma coisa. Não são os grandes pregadores que convertem as almas. Não são, irmão. Se eles convertem almas, foi porque aquelas almas foram no culto. E se aquelas almas foram no culto, é porque alguém convidou, e não foram eles. Quem convidou foi um homem humilde, uma mulher humilde, um jovem humilde, que não tem às vezes um status de teólogo, mas tem uma história, e eles foram por causa dessa história. Então se prepara, porque Deus quer usar você. Se prepara, aleluia, vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos agora. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo muito forte. Aproveita que ele está passeando no meio da igreja. Oh, meu Deus do céu, olha ele falando contigo aí. Aleluia, ele está falando contigo e palestrando no seu coração. Tudo que você ouviu até agora, o Espírito Santo palestrou contigo. Aleluia, tem uma história de
te usar. Sinta a presença do Espírito Santo vindo sobre você agora. Sinta a presença do Espírito Santo aí agora. Eu estou sentindo a cachoeira de Deus descendo sobre a igreja. Ele quer fazer algo tremendo, ele quer usar a igreja de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Pega a tua parte. Hoje você vai sair daqui hoje igual o profeta nessa noite, como sacerdote de Deus nessa terra. Não é tempo mais de ficar, aleluia, não é tempo mais de ficar como um menino. É tempo de crescer em maturidade na graça e no conhecimento de Deus. Aleluia, falando contigo hoje. Você que entrou aqui hoje, aleluia, eu quero orar, mas o Espírito Santo está palestrando aqui comigo. Você que entrou aqui hoje, questionando Deus, por que isso está acontecendo? Ele está falando contigo agora. Eu estou construindo uma história. Eu estou construindo um contexto na tua vida. O Espírito Santo está falando comigo. Eu estou fazendo algo diferente contigo. Cada irmão aqui, cada irmã tem uma história diferente. Tem algo diferente, Deus quer usar diferente. No reino de Deus não são todos cantores, nem todos pregadores. Deus quer usar cada um diferente. Porque tu passa uma prova de um jeito, outro de outro, é porque Deus quer fazer diferente. Ele está montando um exército para que se prepara, porque o Senhor quer fazer algo, igreja. Eu não sei o que vem por esses dias. Eu não sei o que está preparado para esses dias na terra. Uma coisa eu sei: o espírito do anticristo já está operando aí no mundo. Isso eu sei pela palavra. O Espírito Santo manda a igreja se preparar. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito da verdade, estamos diante da tua presença, Espírito de Deus. Precisamos, Senhor, da tua presença a cada dia. Senhor, que cada dia possamos descer à casa do oleiro e a cada dia ir aos teus pés, Senhor. Que cada dia possamos, ó Pai, ir na tua presença. Cada dia se revestir de autoridade. A cada dia precisamos mais de unção, Senhor. Derrama sobre a tua igreja. Derrama uma unção espiritual poderosa. Concede os dons espirituais. Batiza no Espírito Santo. Fortalece a caminhada. Oh, Senhor, vai preparando aí, vai preparando, Deus. Prepara os jovens, prepara os adultos, prepara os idosos. Em nome de Jesus. Espírito da verdade, somos teus servos. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço.